No luxuoso estúdio de TV, as luzes brilhavam intensamente, refletindo o poder e a confiança do renomado jornalista Ricardo Montenegro. Com anos de experiência e fama inquestionável, ele se preparava para mais uma entrevista bombástica. Seu alvo da noite: o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, um homem de postura firme e palavras afiadas. Ricardo tinha um objetivo claro: defender o mercado financeiro e expor o ministro. Ele sorria com arrogância, certo de que sairia vitorioso. Do outro lado da mesa, Carlos Fávaro se mantinha sereno. Sua expressão não revelava nervosismo, apenas uma paciência contida, como um leão prestes a rugir. Ele já conhecia o jogo. Da mídia, já havia enfrentado perguntas afiadas antes. Mas naquela noite, o embate seria diferente. Ricardo havia preparado um arsenal de perguntas provocativas, calculadas para desestabilizar. O público esperava tensão, mas ninguém imaginava o que estava por vir. A entrevista começou com uma falsa cordialidade. Ricardo lançou as primeiras perguntas, afiadas como lâminas, sugerindo que a política agrícola do ministro era um obstáculo para os grandes investidores. Com um olhar penetrante, ele insistia em que o governo estava prejudicando o livre mercado. O tom de voz aumentava. O suor brotava discretamente na testa do jornalista. O jogo de poder havia começado. Carlos Fávaro manteve a calma, respondendo com serenidade. Ele desmontava cada acusação com precisão, como um mestre xadrezista calculando cada movimento. Ricardo, porém, não recuava. Ele sabia que precisava de um momento viral, um golpe certeiro para humilhar o ministro diante de milhões de espectadores. A plateia assistia, prendendo a respiração. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Quando Ricardo fez a pergunta definitiva, sua voz carregava a confiança de quem já via a vitória à frente. Ele questionou, com um meio sorriso, se o ministro entendia a importância do mercado financeiro ou se era apenas mais um burocrata perdido no poder. O silêncio pairou no estúdio. O momento que definiria tudo havia chegado. Carlos Fávaro pousou as mãos sobre a mesa, seu olhar se aprofundou e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele sabia que aquele era o instante decisivo, a virada inesperada que mudaria tudo. O jornalista pensava que tinha a vantagem, mas estava prestes a descobrir que havia subestimado seu oponente. A resposta viria como um trovão. "O senhor quer falar de mercado financeiro?" A voz do ministro cortou o silêncio como uma lâmina. "Mas esquece que sem o setor agrícola, o mercado simplesmente não existe. Especuladores de terno não alimentam uma nação. Quem alimenta é o produtor." O público prendeu a respiração. A primeira lapada havia sido dada. Ricardo tentou intervir, mas Carlos Fávaro não deu espaço. Seu tom se intensificou, carregado de uma verdade inquestionável. "O senhor fala como se números no papel fossem mais importantes do que a comida no prato do povo. Mas me diga, qual foi a última vez que um gráfico matou a fome de alguém?" A plateia explodiu em murmúrios. O semblante de Ricardo empalideceu. O jornalista buscava desesperadamente uma resposta. Seu orgulho estava ferido, sua confiança balançava. Aquele não era o roteiro que ele havia planejado. Tentou recuperar o controle, mas cada tentativa era esmagada com argumentos contundentes. O ministro não apenas rebatia, mas desmantelava toda a narrativa construída por Ricardo. O suor agora escorria visível pela testa do jornalista. Ele não podia perder, não diante das câmeras, não diante de milhões de espectadores. Mas o ministro ainda não havia terminado. A lapada final estava por vir e seria devastadora. Carlos Fávaro inclinou-se ligeiramente para a frente. Seus olhos agora brilhavam com uma intensidade quase cortante. A energia no estúdio havia mudado. A plateia sentia que estavam diante de um momento que ficaria marcado na história. O jornalista, outrora imponente, agora parecia um aprendiz diante de um mestre. "O senhor quer defender o mercado? Então me responda.
A voz do ministro se tornou ainda mais firme. Quando a crise veio, quando o mundo parou, quem sustentou essa nação? Foram os especuladores que você tanto defende? Ou foram os agricultores que nunca deixaram de trabalhar? Ricardo gaguejou. O silêncio do estúdio pesava como chumbo. O ministro prosseguiu, impiedoso. Vocês falam de mercado como se fosse um Deus intocável. Mas esquecem que sem o agro, sem o trabalhador no campo, não há economia, não há riqueza, não há futuro. O jornalista desviou o olhar por um instante. Ele sentiu o peso da verdade esmagando seu orgulho. A plateia estava em choque. Nunca haviam visto alguém responder com tanta firmeza e paixão. Ricardo Montenegro, acostumado a ditar o rumo das entrevistas, agora estava acuado, sem saída. Ele tentou sorrir, tentou disfarçar, mas o impacto já estava feito. O ministro não apenas respondeu, ele destruiu toda a narrativa do jornalista. Naquele instante, Ricardo percebeu que havia cometido um erro fatal. Ele havia subestimado Carlos Fávaro e agora, diante de milhões de pessoas, pagava o preço por sua arrogância. O jornalista tentou desesperadamente retomar o controle, mas suas palavras agora saíam trêmulas. Ele não era mais o imponente Ricardo Montenegro, o mestre das entrevistas. Era apenas um homem derrotado, desmascarado diante de todos. Carlos Fávaro, por outro lado, mantinha a postura. Seu semblante não era de arrogância, mas de convicção. Ele havia falado a verdade, e a verdade havia vencido. A internet já começava a reagir. Comentários explodiam nas redes sociais. Memes surgiam instantaneamente. A queda de Ricardo Montenegro era um espetáculo público. O apresentador do programa, tentando amenizar a tensão, mudou de assunto. Mas era tarde demais. A entrevista já era histórica. Ricardo apenas olhava para baixo, perdido em pensamentos. Seu reinado midiático havia sofrido um golpe irreversível. O público sabia que nunca mais olharia para ele da mesma forma. As redes sociais confirmariam isso nas próximas horas. Carlos Fávaro não havia apenas respondido. Ele havia dado uma lapada épica que ecoaria por muito tempo. A entrevista terminou, mas as repercussões estavam apenas começando. Carlos Fávaro saiu do estúdio com a mesma serenidade com que havia entrado. Ele não precisava se vangloriar. Seu discurso falava por si só. Do outro lado, Ricardo Montenegro deixou a bancada com passos pesados. Ele sabia que aquele dia mudaria sua carreira para sempre. A arrogância havia sido seu maior erro. O jogo de poder havia virado contra ele. A internet explodia. Clipes do momento se espalhavam como fogo. O nome do ministro subia nos Trending Topics. E a lição ficava para todos. O mercado pode ser importante, mas sem o agro não há nação. E assim, naquele fatídico dia, o jornalista que tentou desafiar o ministro recebeu a resposta mais épica de sua vida. E o público nunca se esqueceria desse momento.